tarde, pessoal. É um prazer aqui estar nesse palco Diálogos. Eu descobri aqui que eu consigo rodar aqui a cadeira e dar uma olhada para todo mundo. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês, até porque esse encontro ele vai ser especial por vários aspectos. A gente vai estar aqui gravando um episódio de um podcast, que é o podcast Bastidores dos Resultados, que é um podcast que vai ser lançado na semana que vem, no dia 11. Eu vou ser o host desse podcast. A gente já gravou alguns episódios, a gente chamou uma série de pessoas super relevantes que têm enfrentado esses desafios de como transformar a estratégia em resultado. Esse podcast ele vai ser lançado no dia 11, já na semana que vem, dia 11 de novembro. E vai estar disponível em todas as plataformas de streaming. Então, se vocês já quiserem, já está disponível, se vocês quiserem acessar aí o Spotify, o Deezer, o YouTube Premium, a gente também vai transmitir no YouTube esses episódios. Enfim, o Bastidores do Resultado, o podcast da RD Station, já está disponível em todas as plataformas de streaming. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é planejar é decidir. O que separa as empresas que crescem das que estagnam em 2026. A gente chamou aqui o André Siqueira e o Rafael Mairink, o Samuel já apresentou aqui, são pessoas que eu admiro bastante, né? André Siqueira tem uma história maravilhosa, Rafael é meu conterrâneo, né, de Minas Gerais, representa aí a Nil Patel, que é uma baita referência, estuda pra caramba o assunto de marketing. E vamos lá, né? Eu não tenho aqui uma pergunta específica para nenhum de vocês, eu vou fazendo as perguntas e a gente vai trocando. Esse tema que a gente separou, ele fala muito sobre planejamento e decisão. E a primeira provocação que eu queria trazer é que, historicamente, nas empresas, o ciclo de planejamento é anual. A gente senta agora no final do ano, faz o planejamento para o ano que vem e tenta seguir o que a gente colocou num PowerPoint, numa planilha, né? E aqui no evento a gente falou bastante sobre as mudanças que vêm acontecendo, né? As mudanças de rumo, a complexidade do cenário. Com todas essas mudanças, né? As lideranças elas deveriam se planejar de um jeito diferente? Faz sentido se planejar do mesmo jeito? O que vocês têm visto acontecer aí no mercado? Bom, vamos lá. Eu acho que, para mim, o plano em si, ele não é... Já não é de hoje que as mudanças acontecem e ele não pode ser escrito em pedra já há muito tempo, né? A gente precisa de um processo de revisão e eu acho que isso se agravou com os últimos anos. Mas o processo de planejar é importante. O processo de parar, pensar onde a gente quer chegar, o que a gente vai fazer. Ter esse momento e ganhar um norte, eu acho algo... continua sendo relevante. Acho que nada que a gente constrói que é relevante é feito em curto prazo. Todas as grandes construções elas são pensadas em longo prazo e elas precisam desses passos se somando no mesmo caminho, na mesma direção. E o ato de planejar, ele traz isso. Ele traz qual é o caminho, qual é a direção. Eu falei na minha palestra uma coisa que eu gosto de usar, eu gosto de pegar bastante, que é a fala do Bezos, né? O Jeff Bezos fala que perguntam para ele o tempo inteiro como vai ser o futuro, né? O que vai mudar e como vão ser as mudanças. E ele fala que ele acha uma pergunta ainda mais importante o que não vai mudar, né? O que vai continuar igual. E que esse é um pilar importante para você planejar. Então eu acho que quando a gente discute um planejamento, algumas coisas não vão mudar, né? Quem é o cliente que a gente escolheu atender e servir bem? O que a gente está buscando entregar para as pessoas. E aí o como muda, o como muitas vezes muda, né? A RD nasceu querendo ajudar as PMEs e esse era um norte. Muito do como isso é feito foi mudando ao longo dos anos conforme a necessidade aparecia. Então é a minha forma de olhar, assim. Eu acho que a gente, quando faz um processo de planejamento, separar o que não vai mudar e o que pode mudar. Assim, a composição do time pode mudar. Agora, a missão do time, o que ele está buscando, provavelmente não. Então, eu separo esses dois pilares, tendo esse entendimento. E aí, eu entendo que, de um lado, eu estou olhando para o futuro e com muito mais rigidez, com muito mais abertura. E, de outro lado,
Cara, eu coloquei aqui com a minha melhor visão do momento, né? Uma estrada. Você não está enxergando a estrada inteira. Eu estou enxergando até a próxima curva. Eu planejo, imaginando. Mas se eu virar a curva e ver que a estrada ali é esburacada ou é diferente, ou tem um cone, está fechado, eu preciso fazer um atalho, eu preciso pegar um... Eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que ter abertura para fazer isso. Então essa divisão para mim é muito importante. O que é estratégia, o que é norte, o que é imutável e o que eu mudo de fato ao longo do caminho. É muito legal. Você falou isso, eu lembrei de uma sessão de planejamento que a gente fez na RD alguns anos atrás. Já era o Juliano Tubino, o CEO, e ele falou quase que exatamente isso que você está trazendo. Assim, falou, gente, o como a gente vai errar com certeza. Mas vamos voltar aqui. Quais são as coisas que a gente realmente sabe que não vai mudar no nosso lado, né? Dentro da empresa, o que a gente não vai abandonar, quais são os princípios que a gente vai seguir, o que não vai mudar na RD. Cara, me fez quase que uma lembrança dessa conversa. E eu não estava nessa, já tinha saído, né? Então a sinergia continua existindo. Legal. Tem um ponto importante, para quem não sabe onde quer chegar, todo caminho serve, tá? É muito legal esse como mudar que vocês estão dizendo, e o Siqueira falou do norte. Então, para começar respondendo a sua pergunta, sim, o planejamento anual é muito importante. O planejamento anual não pode ser seguido de forma engessada. O Siqueira falou isso muito bem. Estava conversando mais cedo com a diretora de marketing do OLX e nós dois, né, na loucura, ela precisa entregar o budget dela e eu também precisaria amanhã, mas estou aqui, falei com o Global, falei, olha só, deixa para segunda, mas cara, todo acionista, né, o board, ele precisa de um resultado, né? Se ele não tiver um pouco de clareza do que vai acontecer no ano seguinte, ele tira o dinheiro e vai colocar no CDB. Então, é isso, tem que ter esse planejamento. E, pegando o gancho no que o André falou, é muito importante a gente estar conectado com o modelo de negócio, planejamento estratégico da empresa. E tem um ponto que eu acho muito legal, que é um pouco do o que e o como variando e está tudo certo. Qual é a sua estrela norte? Né? Qual que é a sua estrela norte? Então, trazendo um exemplo aqui, uma companhia aérea, Southwest, lá dos Estados Unidos. Cara, a estrela norte deles é pontualidade. Ponto final. Então, eles não quiseram se basear por preço. Existem low costs que se baseiam por preço, beleza? Eles se basearam por pontualidade. Então, essa é a estrela norte que guia diversos indicadores da Southwest. Os KPIs, os painéis que o CEO olha. Por quê? Porque quando você tem uma estrela norte clara, isso vai para o seu posicionamento de marca, isso vai para as suas ações de comunicação e o consumidor sabe o que esperar. Então, por exemplo, Austin tem lá 2 aeroportos diferentes e tem um que tem Southwest a rodo. Então, o consumidor ele já vai pronto e eles repararam que a quantidade de receita deles era muito mais B2B do que B2C. Então, é uma galera de reunião. Tem que chegar cedo. Imagina fazer uma ponte e chegar atrasado e perder ali um relacionamento com o cliente ou o que quer que seja. Então, tudo é baseado nessa estrela norte. E a gente tem também a nossa estrela norte, a gente quer ser um trusted advisor para os nossos clientes. Então, eu adoro quando liga um ex-cliente, um ex-profissional de marketing sem crachá e fala, Rafael, você pode falar comigo? Cara, queria um conselho aqui em tal situação. Cara, que legal, porque é isso que eu adoro fazer. Então, a gente nasceu lá como empresa de SEO, era o como. Hoje a gente já está há anos-luz de ser uma empresa de SEO. A gente entendeu que SEO por si só não é um caminho. Então, o como ele mudou completamente. Mas o que a gente quer fazer, a nossa estrela norte, ela continua a mesma coisa. E isso precisa culminar em um planejamento ali de um ano, mas também de um norte mais de longo prazo. A gente falou bastante sobre o que fazer e o que não fazer, o que deixar de fazer, né? Tem sempre um trade-off desses dois pontos. Nesse contexto de planejamento, vocês veem que existe algum componente estratégico
que deve ser considerado, sei lá, na maior parte das empresas? Excelente pergunta. Porque, às vezes, vamos lá, tem empresa com muita grana, né? É muito bom trabalhar em empresa com muito dinheiro, assim, eu acho que deve ser bom, porque... Eu acho que não existe, eu nunca vi uma pessoa falar, eu tô aqui, eu tenho muito dinheiro, eu posso fazer... Para todo mundo o budget é curto, não é suficiente. É verdade, até uma Procter da vida, poxa, são, né, diversas unidades e produtos, mas assim, turma, o Antônio Augusto, que é um profissional de marketing dos mais exímios do Brasil, está na Unilever hoje, eu perguntei isso para ele uma vez e perguntei recentemente também para a Thaís Azevedo, que era CMO do Zé Delivery, falei, tudo bem, seus 100 milhões, 500 milhões que você tem aí por mês, eu te dou 1 milhão para trabalhar e você faria o quê? E é muito legal, eu escuto de vários CMOs no podcast que a gente está fazendo, gastar sola do sapato. Então, respondendo a sua pergunta, não tem como planejar se você não ouvir o cliente. Ah, não tenho dinheiro, quem dera se tivesse milhões para fazer grandes pesquisas. Concordo. Isso é maravilhoso, viu, gente? Pagar ali os milhões de reais que essas pesquisas custam. Cara, se você tem 500 clientes, corre atrás, se vira, escuta 100. Escuta, mas não no sentido de vou fazer uma pesquisa e entender os 5 principais pontos. Cara, vai entender esse cara na íntegra. Quem é ele? Tem família? Se não tem, acorda cedo, acorda tarde, come melancia, é diabético, ou o que quer que seja. Então, quanto mais você escuta qualitativamente mesmo o seu cliente, não de um aspecto quantitativo, maior é a sua chance de acertar no planejamento. Então, para mim, tem outros aspectos, mas esse, para mim, é o crucial. Esse foi o tema da minha palestra aqui no RD Summit, inclusive, e eu acho que é uma coisa que eu credencio como uma parte bastante relevante da história da RD. E essa aqui é uma grande amostra disso, né? Os eventos eles surgiram como uma grande forma de se aproximar. Eu me lembro que a gente fazia RD on the road, viajava o Brasil inteiro, e não tinha a menor necessidade de eu levar o cara de e-mail marketing do meu time, ou de SEO do time. Tinha um time de eventos, tinha um vendedor, mas eu achava importantíssimo que essa galera fosse lá para conversar, para ouvir, especialmente quem é do marketing. O marketing tem essa tendência, é a minha galera, né? Então eu conheço bem, e a gente adora ler livro, a gente adora fazer curso, a gente adora vir a eventos, a gente tem sede por aprender do ponto de vista técnico, mas aprender quem é o cliente é a coisa mais importante, e muitas vezes a gente se afasta. Você senta lá no computador e está trabalhando, e você acha que criar o anúncio do Facebook, do Meta, ou criar o post, ou criar o e-mail, é uma ideia genial que vem da sua cabeça. Cara, isso fica tão mais fácil quando você tem a proximidade do cliente, sabe quem ele é, sabe como é o dia a dia dele. Você deixa de fazer um trabalho de imaginação para ser uma constatação pura e simples. E quando a gente tem esse conhecimento tácito, fica mais fácil entender esse tipo de direcionamento. Cara, isso aqui vai ser importante, isso aqui não. Então, para mim o grande ponto de partida, né? O exemplo que você deu da Southwest, o primeiro ponto é quem é o cliente corporativo. O que é importante para esse cara? Chegar no horário. Pô, não foi gênio para descobrir isso. É um processo muito óbvio a partir do momento em que você tem essa proximidade, esse entendimento. Dé, eu queria pegar um trecho disso que você falou. Eu quero fazer até uma pergunta mais específica para você, né? Você é co-founder da RD Station. A RD Station nasceu em 2011, né? Então tem 14 anos do momento que eu estou gravando esse podcast aqui. E vocês criaram uma visão de longo prazo e que muitos dos princípios, né, que vocês desenharam lá atrás se sustentam até hoje, existem até hoje, enfim, estão ainda vivos. Mas a empresa ela precisou se reinventar ao longo do tempo várias e várias vezes, né? Tentando passar um pouco da mensagem para quem está ouvindo o podcast, né? Como é que a gente equilibra essa mentalidade de uma visão de futuro das coisas que a gente quer fazer, ao mesmo tempo conseguindo pivotar, conseguindo se ajustar, não ficar preso no passado, porque você certamente já viveu
essas diversas ondas, né? Como é que a gente transmite isso para quem está ouvindo aqui? Eu acho que uma parte, eu não quero ser repetitivo, acho que a gente comentou, né? Entender o que é norte, o que é imutável e o que é mutável, né? Que a gente fala do como. Mas entrando um pouco além, né? Eu acho que existe um exercício muito grande de humildade, de desprendimento, de sair um pouco do ego, né? A gente tem... Quando a gente cria uma empresa, a empresa é o filho, e o filho é sempre o mais lindo do mundo, o mais incrível do mundo, e você precisa ter um afastamento para falar, poxa, isso aqui não está tão bonito, isso aqui não está tão legal, isso aqui não está caminhando bem, e isso traz um pouco da coragem de mudar. E eu acho que uma das coisas que foi importante na RD nesse sentido foi ter co-founders diferentes, então um poder apontar um pouquinho para o problema do outro e ter um debate honesto em cima disso, e colocar a empresa sempre acima de qualquer nível de interesse ou familiaridade individual, né? Então, acho que a gente fala às vezes do externo, mas coisas internas, mudanças de cargo. Teve founder que foi fazer coisa que não queria, teve founder que foi... para outro departamento, teve outro que, meu caso, fiquei quantos anos à frente do marketing, depois entrou alguém no meu lugar, porque o momento demandava aquilo, e você conseguir aceitar isso, entender isso, eu acho que é um exercício que está muito associado, ele é menos corporativo, eu acho que ele é mais individual, é um exercício de... se tirar a importância, né? Falar, cara, o meu pensamento, o meu achismo, ele não é tão importante assim. Os dados, as outras pessoas, o mercado, isso aqui está me dizendo que esse não é o melhor caminho. E é melhor eu ouvir isso e me ajustar. Legal, legal. Bom, vou voltar aqui para o planejamento, né? Hoje a gente teve uma palestra do Frank Cespedes. Eu até assisti, era uma das que eu selecionei ali, cara, eu quero ver esse cara falando, né? Ele é professor de Harvard, da Harvard Business School, e ele tem um livro que é Aligning Strategy with Sales. No final, ele estava comentando um pouco sobre como que às vezes a estratégia ela não necessariamente desce e as pessoas têm um entendimento e esse alinhamento. Ele fez uma série de pesquisas tentando entender as prioridades estratégicas com as lideranças e com o time, e esse negócio ficava descasado, né? Pegando um pouco da visão de vocês, né? Como é que a gente pode fazer uma implementação estratégica nas equipes para que as coisas que a gente está pensando no nosso planejamento, de fato, sejam executadas, né? Como é que isso se conecta com governança? Como é que isso se conecta com cultura? Enfim. Vou falar um pouco do aspecto da cultura. Acho que me dá até um embrulho no estômago responder essa pergunta, porque talvez a resposta pode ser muito bonita, mas o dia a dia ele pode ser um tormento com relação a isso, né? Nós, no processo de entendermos o como, né, que deveríamos mudar ao longo do tempo na NP Digital, foi muito dolorido, porque a gente vem de ser uma agência de SEO para pequenos e médios, aí com uma grande marca ou outra, um BTG, etc. E nós entendemos já há muitos anos, cara, não é aqui que eu quero estar. Para eu ser um Trusted Advisor desse cliente, esse produto especificamente, ele é muito pouco. Eu preciso de mais. Eu preciso ampliar, preciso trazer gente de fora. E quando a gente fala do ponto de vista de cultura, você sair de uma empresa que tecnicamente você é muito boa tecnicamente, mas para começar a atender grandes players do mercado, como a gente atende hoje, enfim, diversas marcas, iFood, OLX, FIA, da própria TOTOS, nosso cliente há muitos anos, cara, eu preciso mexer na mentalidade toda do time. E se essa mentalidade não se muda, eu preciso trocar o time, ponto final. Escutei da Diana, que é a CMO da TOTOS, ela falou um negócio muito legal esses dias, e, salvo engano, essa frase vem até do Laércio, que é o fundador da TOTOS. Ele fala,
uma cultura de uma empresa, ela não é inclusiva. Eu fiquei chocado com essa frase. Uma cultura de uma empresa não é inclusiva, ela é exclusiva. Por que isso, turma? Não tem a ver com a questão de diversidade, né, e de isolar pessoas, não é isso. Mas pessoas que não se adequam àquela cultura, àquela realidade, àquele jeito de se trabalhar, não tem que estar na empresa. Ponto final. E eu falo isso, parece que, nossa, né, sou rígido, etc. Eu odeio mandar a gente embora, detesto. Isso para mim é muito difícil. Mas, cara, quando a gente olha para onde a gente quer chegar, e eu já fiz esse exercício comigo mesmo, tem a ver com a questão da humildade que o Siqueira falou. Quando eu olhei para onde eu queria que a ANP estivesse, aqui no Brasil, e eu coloquei um espelho, eu falei, cara, já eu não me considero 100% capaz aqui de conduzir essa empresa para chegar onde eu quero. Então, eu preciso trazer gente de fora. E trouxe gente de fora mais experiente do que eu, de mercado, gente assim, muito alto nível. Então, cara, se eu tenho a questão ali da vaidade também, né, eu não vou ter uma conversa de igual para igual, já começa errado. Então, essas pessoas também começam a ajudar a construir uma nova cultura, um novo jeito de ser, porque a nossa visão de futuro é essa. Então, cara, o que tinha até então, ele precisa mudar. Como que isso se enquadra no planejamento, para a gente casar as duas coisas? O RH é fundamental. Walter Longo falou ontem, né? Não é mais as empresas sobre tecnologia, não é mais TI, é RH. E eu concordo assim, gênero, número e grau. É RH. Então o RH precisa ser estratégico, precisa entender de modelo de negócio, precisa entender um pouco do negócio e atuar junto ao board, junto aos C-levels, para que ele ajude a cascatear essa cultura para toda a empresa. E quem não se adequar, realmente você tem que substituir, não tem jeito. Eu assino embaixo de tudo isso. Eu acho que o complemento que eu faria à resposta é a importância das lideranças, né? A liderança, ela é a ponte entre a empresa e o colaborador o tempo inteiro. Existe aquela máxima de que as pessoas não abandonam as empresas, elas abandonam o líder, né, que elas estão tocando. Por isso, porque ele é o ponto de contato. Quando as pessoas falam a empresa é ruim, na maioria das vezes elas estão falando meu líder é ruim. Minha experiência na empresa é ruim por causa do meu líder e o contrário também. E esse foi um aprendizado em dado momento da ID. A gente, numa empresa que gostava de trazer muita gente nova, de formar elas tecnicamente, e via elas performando muito bem, e aí de repente começava a promover, e aí tem um monte de líderes lá que tem talento, tem vontade, mas não tem experiência fazendo isso, não tem histórico fazendo isso, e isso reflete na forma como todos os funcionários estão vendo a empresa e estão lidando com a cultura. Eles são a ponte, eles trazem a cultura daqui para lá, eles fazem esse meio do caminho. E aí o que eu queria colocar sobre liderança é que é treinável, é uma coisa que você precisa investir. Para mim foi um dos marcos da RD, um divisor de águas, quando a gente fez o primeiro grande treinamento de lideranças, que a gente fez uma imersão, botou todo mundo no hotel, trouxe gente muito boa para fazer, inclusive se tiver alguém da Crescimento aqui, eles sempre vêm, deixam um abraço, mudaram a nossa realidade. E depois disso virou algo perene, tem o tempo inteiro treinamento, tem comitê para fazer isso, para olhar, para avaliar, para desenvolver. Então o investimento em liderança para mim é uma das coisas que mais ajuda a fazer essa ponte de uma cultura que permite a adaptação e executa um plano na prática. Fazendo um acréscimo aqui, vou dar uma sugestão de um livro para quem trabalha com liderança, Pipeline de Liderança. Os melhores livros de liderança do planeta Terra, Pipeline de Liderança. O Neil fala um negócio que eu achei muito interessante. Óbvio, a gente tem que dar o espaço para quem é de dentro, né? Treinamentos, promoções, etc. Total, concordo 100% com o que o Siqueira disse. Mas também vivi isso, né? Vivi um pouco dessa dor de... Cara, tem situações
que você precisa ser mais rápido para a tomada de decisão. Então, vai depender muito. A gente não pode cravar aqui, escrever a caneta, né? Cada situação é uma situação, mas assim, turma, você precisa crescer rápido, você precisa entregar no curto prazo, contrata quem já fez. Ponto final. Tá? Eu quebrei muito cabeça com vendas. Eu tenho até os prints do Neil, quando existia o Skype e a gente conversava. Eu pedia para ele um monte de coisa, né? Pô, posso fazer aquilo, pode fazer isso, não sei o que, estou a fim de gastar mais dinheiro aqui. No, because you haven't figured out sales. Era a frase dele. Não, e tudo dele era isso. Você não sabe vender, então não vem inventar moda. Aprenda a vender. E aí contratei uma pessoa, bau, deu errado. Por quê? Nunca tinha feito o que era para ter sido feito. E aí foi uma das viradas de chave em 2019 para a gente, porque ele já enchia o saco. Ele falou, cara, o cara tá certo mesmo, tem que parar de ser teimoso. Porque eu ficava ali naquela coisa, né? Pô, eu tenho pouco dinheiro. Eu coloco mais dinheiro, arrisco, se não der certo eu perco meu caixa, então eu contrato mais barato. Cara, tem hora que você tem que ir para as cabeças mesmo, não tem jeito. E aí a gente bancou, falou, não, preciso refazer minha estrutura de vendas e contratamos assim uma pessoa já pronta. Ela te fala o que fazer, né? O Steve Jobs fala isso. Que se eu contratar alguém para eu falar o que ela tem que fazer, ferrou, isso aqui não é empresa. Então eu contrato todo mundo para que eles me falem o que fazer. E, cara, isso é um divisor de águas. Então, quando a gente tem uma necessidade de curto prazo, rápida, não tem outro caminho, galera. Contratar alguém pronto que vai te falar exatamente o que você está errando, te entregar um diagnóstico ali na entrevista e já falar assim, cara, ó, esse caminho aqui não é muito isso aqui não, vai por isso daqui. Fala, putz, era isso que eu precisava. Tem um ponto nessa linha de implementação estratégica, que a gente viveu isso durante uns anos na RD, André, que tem muita relação com governança e comunicação, assim, como é que a gente desdobra a estratégia, né? Não sei se você vai lembrar, assim, mas a gente tinha aquela visão de negócio da RD, a gente quebrava essa visão nas prioridades do ano. Aí eram 5. Essas prioridades do ano a gente desdobrava nas prioridades projetos. De área, depois os projetos, depois goal setting, né? Que eu também acredito pra caramba, né? Porque no final das contas, a meta da pessoa que está lá na ponta, se ela fizer uma engenharia reversa, ela vai chegar na visão, né? A gente fazia as casinhas, né? Que tinha lá o objetivo da área, com as prioridades e tal. Eu acho que para construir algo grande são vários pequenos, né? E eu acho que é englobar isso ao mesmo tempo que isso traz um aspecto fundamental que você trouxe na pergunta anterior, que não dá para ter muita coisa ao mesmo tempo. O Paul Graham, que é um investidor bem famoso americano, que tem vários textos, várias coisas que eu gosto muito, ele fala que tem uma coisa que a gente pensa no banho por vez. Quando você está tomando banho, vem alguma coisa ali, você começa a martelar aquilo, ou antes de dormir, quando você deita a cabeça, tem uma coisa que fica martelando, e essa coisa em geral é a coisa mais importante, é a coisa mais urgente, enfim, é uma coisa. Você tem 10 coisas, provavelmente você tem 9 ou 8 que não estão ocupando sua cabeça no banho na hora de dormir, e que portanto tem uma chance muito grande de não serem bem feitas. E quando ela não é bem feita, ela não faz a diferença. Então, cara, é 1, 2 coisas importantes que alguém consegue fazer por vez. É 1, 2 grandes projetos na semana, no mês. Então, esse processo de entender que, eu sei que eu preciso do macro, eu sei que eu preciso de algo muito grande, mas nesse momento, para chegar no grande, eu preciso desse pedacinho aqui. E esse pedacinho vai me levar a esse outro, e esse outro a esse outro. Conseguir concatenar isso é muito difícil. Conseguir falar não para o que é importante, mas não é o mais importante, é muito difícil. Legal. Aqui no RD Summit a gente tem 20 mil pessoas transitando pelo evento, né? Certamente aqui no Bastidores dos Resultados a gente também vai ter empresas das mais diversas ouvindo e participando. E dentro dessas empresas tem empresa grande, empresa pequena, empresa amadora, empresa pouco amadora. E vocês já viveram, já trabalharam com empresas de todos os portes.
Tem alguma coisa que é muito diferente no planejamento de uma empresa grande e de uma empresa pequena? Ou alguma coisa que uma empresa pequena deveria prestar mais atenção que uma empresa grande? Alguma coisa nesse sentido? Cara, eu acho que naturalmente a pequena ela é muito mais frágil, né? A pequena ela é mais suscetível, né? Uma crise, quando pega na grande, ela aguenta. Quando pega na pequena, ela morre. E aí eu acho que isso força ainda mais esse processo de escolher bem o que deve ser feito, de fazer menos ainda, para garantir que o pouco que foi escolhido seja bem feito e faça a diferença. Então eu acho que tem um pouco... É mais relevante ainda esse processo de escolha. Numa grande, eu acho que já existe a estrutura, já existe a bagagem, você já está um pouco no flow e naturalmente se acaba mantendo. O risco maior da grande é essa onda cobrir e ela não perceber, né? E ela acabar morrendo por outros contextos e por outros motivos. Talvez a grande ela tenha um histórico de dados, né? um baseline de dados históricos que talvez permita fazer um planejamento com uma previsibilidade talvez um pouco melhor, não sei. Você não sai da base zero, né? Você já tem uma tendência ali dentro. O grande ponto é a transformação que a gente vive, entender se essa tendência é o suficiente ou não. Agora, para uma pequena, eu acho que esse processo ele é ainda mais importante, porque não tem mais essa base e qualquer erro ali ele pode ser mais perigoso. Cara, a maior parte da minha vida assim, eu lidei com empresas pequenas. Antes de começar o business com o Neil, eu era consultor de empresas muito pequenas. Fomos pequenos também, começamos com 4 pessoas. Hoje a gente chega aí a um faturamento bem alto, nos quase uns 100 milhões de dólares no ano, contando com tudo. Mas éramos muito pequenos durante um tempo. E uma coisa que eu observei de pequeno, e aí eu vou falar por mim, o pequeno é desorganizado, teimoso e apaixonado. Beleza? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Apaixonado é maravilhoso, né? Porque, poxa, você tem uma ideia, isso vai dar certo, eu vou para cima, é isso, eu vou, meu negócio vai ter sucesso, eu vou dominar o mundo. E a gente não para escutar gente mais experiente, a gente não para conversar com quem já deu cabeçada, a gente não para entender imposto, logística, distribuição, concorrência, um monte de coisa, porque a gente é apaixonado pela nossa solução. Então tem que tomar um cuidado com isso. Desorganizado no sentido da não experiência também. Então eu diria, cara, dá um jeito de colar em quem tem um pouco mais de experiência que você. Sempre vai ter alguém, beleza? Eu nunca estive sozinho, nunca, até hoje. Ligo até hoje para pessoas da minha confiança para perguntar se eu faço tal coisa ou não faço. Então não existe essa de guruzão, né? Nossa, o fulano de tal, mega bem sucedido. Cara, todo mundo tem sua insegurança, todo mundo já fez cagada. Então vamos parar com esse negócio de vídeo de 60 segundos ali que a gente acha que a pessoa é perfeita, é o escambau. Então todo mundo tem as suas debilidades e a gente precisa de outras pessoas para nos ajudarem. E essas pessoas vão nos ajudarem a nos organizar, beleza? Então vamos tomar cuidado com esse lance da emoção. E hoje, cara, assim, essa pergunta é muito legal, porque eu vejo como organização e planejamento o grande diferencial do grande e do pequeno. E aí, óbvio, né, turma? Eu não preciso fazer um mega planejamento estratégico aprovado pela Accenture se eu sou uma empresa pequena. Mas, cara, eu tenho que ter um mínimo. E na boa, vamos com o recurso que a gente tem. Uma vez eu estava dando uma consultoria para um cara, e aí é parar de ser apaixonado, e às vezes parar de ser burro também. O cara estava começando um negócio, ele ia alugar um imóvel. E cara, era caro o imóvel. Ele estava fazendo um planejamento de receita
que ele teria que trabalhar 3 vezes mais para começar a pagar o imóvel. Eu falei, cara, quantos clientes você tem? Não, nenhum. Não, mas eu recebi o cara tinha recebido o dinheiro de uma ação de uma empresa e empreender e já ia alugar o imóvel. Eu falei, cara, por favor, eu te imploro. E eu não faço isso, óbvio, né? Da consultoria eu vou perguntando, vou guiando, mas o cara estava tão decidido que eu cheguei a implorar. Por favor, não faz isso. Eu estou te pedindo. Não, está decidido, eu vou fazer. Então vai. É isso, a gente tem que parar de ser meio idiota às vezes. Cara, vamos gastar menos, vamos tentar ser um pouco mais inteligente. ChatGPT está aí, cara. Você acha que eu não uso às vezes para me dar uma clareada num planejamento estratégico, em alguma coisa? Óbvio, não vou depender dele, né? Não é minha muleta. Mas uso. Você não sabe fazer um planejamento estratégico? Vai lá no ChatGPT, pergunta para ele o que é um planejamento estratégico. Quais são todos os passos de um planejamento estratégico? Como é que uma farmacêutica, se você tem uma, fez um planejamento estratégico? Como é que seria? Meu cliente é assim, assim, assado. Quais são os passos principais? Eu não tenho tanto dinheiro. O que eu faço agora? E aí, né? Senso crítico, curiosidade, pergunta e usa um ChatGPT da vida. Mas se organiza, porque as grandes empresas elas são muito mais organizadas. Então, para concluir, essa questão da grana, que é muito importante. Cara, a gente vê demais, é foda a gente ver rede social, porque a gente vê esses caras, nossa, perdi tudo. O cara morava lá no Morumbi com o pai e com a mãe, gastei todo o meu dinheiro e quebrei. Velho, deixa de somebody love. Então, assim, tem casos que acontecem isso, mas o que eu estou querendo dizer, turma? Gasto consciente, risco calculado. Não sai por aí fazendo qualquer coisa com dinheiro. Vai aos poucos, vai gerando caixa. Eu fiz muito isso. O Nil falou com a gente, falou, não vou dar 1 centavo para operação do Brasil, a não ser tradução de conteúdo. O resto você se vira. Tudo que ele me pedia, eu pedia, ele falava não. Cadê seus primeiros clientes? Cadê seu dinheiro? Então eu já começava, caixa, planejamento, opa. E aí, cara, você chega num ponto que você já pode arriscar um pouco mais. Então o risco, pessoal, ele não é aquela coisa de Instagram não, né? Nossa, um empresário, ele tem que arriscar porque ele é corajoso. Não, se não tiver embasamento, você é burro. Então, seja corajoso, mas uma coragem calculada. Você tem que ter dinheiro. Se o negócio der errado, você tem um pouco de respiro para poder sustentar o negócio, né? Imagina vocês ali no começo, ainda mais se você recebe um aporte, alguma coisa assim, começa a fazer um negócio todo degringolado, de repente quando você olha, o Elon Musk é fera para fazer isso, mas o cara conhece o mundo inteiro, aí ele vai e pega mais 20 milhões, 50 milhões. Aí não dá certo, cara, o business não perpetua desse jeito. Boa, você falou sobre o ChatGPT, me lembrei aqui. Quem quiser conhecer depois uma ferramenta, eu acho que chama Visialogic, Visialogy, alguma coisa assim. Até o Walter Longo também falou na palestra dele, é uma IA otimizada para ajudar em planejamento estratégico. Visiology, enfim, alguma coisa nesse sentido aí. Bem, a audiência do podcast aqui, Bastidores do Resultado, em geral, são lideranças sêniores de marketing e vendas. Pergunta que é bem simples, né? A pessoa que está ouvindo aqui o podcast é uma liderança de marketing e vendas, uma liderança sênior de marketing e vendas. Se vocês pudessem dar uma dica para elas considerarem no planejamento da sua área, nesse planejamento desse ano, qual que é a principal dica que vocês dariam? Cara, escolhe muito bem quem você vai atender, quem você não vai atender. Onde que eu vou botar a minha energia para entregar valor. Eu acho que você vivenciou um histórico de RD, acho que isso foi um outro game changer, entender, cara, onde a gente entrega, onde a gente não entrega. E aí botar energia para aquilo que funciona. Eu acho que é meio incrível quanto a gente é apegado muitas vezes a tentar fazer funcionar uma coisa que não nasceu para isso, não está ali. Então escolhe bem. Cara, esse é o perfil de cliente. Acho que a empresa que é obcecada em entender ICP, escolher ICP e depois entender, cara, quem é, como compra, como avança, putz, cara, é meio caminho andado. Eu falei muito na minha palestra disso e eu trouxe muito o olhar de que a gente vive talvez o maior FOMO da história. Assim, tá todo mundo sentindo que a IA
Um monte de coisa está avançando pra caramba, tem 1000 coisas saindo toda semana, eu não estou dando conta de acompanhar. Todo mundo sente que foi para trás. Você entra no LinkedIn, todo mundo tem a fórmula mágica que o que eu fiz com IA e que em 10 minutos eu criei IA e esse IA me gerou 100 mil leads e que me custou. Parece que o tempo inteiro a gente está atrasado, a gente está atrás, a gente está errado. Olhar para o que não vai mudar é, para mim, a melhor forma de escapar isso. Cara, a IA pode avançar, pode fazer A, pode fazer B, mas se você não souber bem quem é o seu melhor cliente, como ele funciona, você não tem input para dar em lugar nenhum, você já está perdido de qualquer forma. Então, eu iria muito por essa linha hoje. Curto e objetivo. Você, como profissional de marketing que não está por dentro do planejamento estratégico da empresa, do modelo de negócio, não adianta fazer marketing sem isso. Então, eu iria lá no CEO ou no whatever, o que quer que seja, pergunte, qual que é a estrela norte? Para onde que a gente vai? O que você quer como empresa? Porque, por exemplo, às vezes, e tem gente que tem medo de falar, eu estou criando essa empresa para ser vendida daqui a 5 anos. Cara, seu objetivo é EBITDA. Para depois, por exemplo, fazer um múltiplo, né? Estou sendo bem simplista aqui, mas então o seu negócio é crescer com eficiência, EBITDA. Que adianta o quê, cara? Você não der esse objetivo claro. A Southwest, por exemplo, que eu falei, não adianta eu fazer uma campanha promoção aqui, olha CEO, que legal, essa campanha de promoção. Cara, o que tem a ver? Nossa estrela norte é pontualidade. O cara paga mais caro. Por quê? Porque não sabe do modelo de negócio, não sabe qual é a estrela norte, vai fazer campanha de marketing toda errada. Então, isso que eu diria para vocês fazerem para ontem, turma. E se o CEO não sabe, Houston, we have a problem. Isso aí. 11 de novembro, então, nas plataformas de streaming digitais, Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, Amazon Music, vai ser lançado o podcast Bastidores dos Resultados. Esse episódio vai estar lá, vários outros episódios estarão lá. Vou agradecer aqui, André Siqueira, Rafael Mairink, obrigado pela participação, obrigado a todo mundo que participou aqui com a gente.